Delimitação conceitual do princípio da boa-fé. Pablo Stolzi Galiano. Rodolfo Pamplona Filho. 1. A boa-fé como um princípio jurídico. A noção de boa-fé, bona fides, ao que consta, foi cunhada primeiramente no direito romano, embora a conotação que lhe foi dada pelos juristas alemães, receptores da cultura romanista, não fosse exatamente a mesma. Em Roma, partindo-se de uma acentuada amplitude semântica, pode-se afirmar que, a fides seria antes um conceito ético do que propriamente uma expressão jurídica da técnica. Sua juridicização só iria ocorrer com o incremento do comércio e o desenvolvimento do jus gentium, complexo jurídico aplicável a romanos e a estrangeiros. Já no direito alemão, a noção de boa-fé traduzia-se na fórmula do True und Glauben, lealdade e confiança, regra objetiva, que deveria ser observada nas relações jurídicas em geral. A esse respeito, pontifica Judith Martins Costa. A fórmula True und Glauben demarca o universo da boa-fé obrigacional proveniente da cultura germânica, traduzindo conotações totalmente diversas daquelas que a marcaram no direito romano, ao invés de denotar a ideia de fidelidade ao pactuado, como numa das acepções da fides romana, a cultura germânica inseriu, na fórmula, as ideias de lealdade, true ou treue, e crença, glauben ou glaube, as quais se reportam a qualidades ou estados humanos objetivados. Não nos surpreende, aliás, o desenvolvimento teórico e dogmático deste instituto ter se dado entre os germânicos. Por se tratar de conceito demasiadamente aberto, que exige do jurista acentuada carga de abstração, a língua alemã, sem dúvida, dado o seu alto grau de precisão semântica, facilita a concretização linguística dos mais profundos pensamentos jurídicos. Não por outra razão, aliás, os maiores filósofos da modernidade e psicanalistas exprimiam as suas ideias também nessa língua. Também o direito canônico enfrentaria o tema, em termos semelhantes aos do direito alemão, embora introduzisse um poderoso polo de significados. A boa-fé é vista como ausência de pecado, ou seja, como estado contraposto à má-fé. Feito esse breve apanhado histórico, já podemos observar que a boa-fé é, antes de tudo, uma diretriz principiológica de fundo ético e espectro eficacial jurídico. Vale dizer, a boa-fé se traduz em um princípio de substrato moral, que ganhou contornos e matiz de natureza jurídica cogente. Contextualizando esse importante princípio em nossa ordem constitucional, Paulo Roberto Nalim pondera, com inteligência. Tendo o homem como centro necessário das atenções, oportuno de indagar da possibilidade de localização da boa-fé enquanto princípio geral do direito, no sistema constitucional, assim como os demais princípios então ditos fundamentais inclusos na Carta, como o da dignidade do ser humano, a vida, a integridade física, a liberdade, a propriedade privada, a livre manifestação do pensamento, a intimidade e vida privada, etc. 2. Boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Antes, porém, de aprofundarmos os contornos deste importantíssimo princípio, faz-se necessário que estabeleçamos uma diagnose diferencial entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Esta última, de todos conhecida por estar visivelmente presente no Código Civil de 1916, consiste em uma situação psicológica, um estado de ânimo ou de espírito do agente que realiza determinado ato ou vivencia dada situação, sem ter ciência do vício que a inquina.
Em geral, esse estado subjetivo deriva do reconhecimento da ignorância do agente a respeito de determinada circunstância, como ocorre na hipótese do possuidor de boa-fé que desconhece o vício que macula a sua posse. Nesse caso, o próprio legislador, em vários dispositivos, cuida de ampará-lo, não fazendo o mesmo, outrossim, quanto ao possuidor de má-fé, arts 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1242, do CC/2002. Distingue-se, portanto, da boa-fé objetiva, a qual, tendo natureza de princípio jurídico delineado em um conceito jurídico indeterminado, consiste em uma verdadeira regra de comportamento, de fundo ético e exigibilidade jurídica. A respeito da diferença entre ambas, vale conferir a culta preleção de Giselda Hironaka. A mais célebre das cláusulas gerais é exatamente a da boa-fé objetiva nos contratos. Mesmo levando-se em consideração o extenso rol de vantagens e de desvantagens que a presença de cláusulas gerais pode gerar num sistema de direito, provavelmente a cláusula da boa-fé objetiva, nos contratos, seja mais útil que deficiente, uma vez que, por boa-fé, se entende que é um fato, que é psicológico, e uma virtude, que é moral. Por força desta simbiose fato e virtude, a boa-fé se apresenta como a conformidade dos atos e das palavras com a vida interior, ao mesmo tempo que se revela como o amor ou o respeito à verdade. Contudo, observe-se, através da lição encantadora de André Comte Sponville, que a boa-fé não pode valer como certeza, sequer como verdade, já que ela exclui a mentira, não o erro. O homem de boa-fé tanto diz o que acredita, mesmo que esteja enganado, como acredita no que diz. É por isso que a boa-fé é uma fé, no duplo sentido do termo. Vale dizer, é uma crença ao mesmo tempo que é uma fidelidade. É crença fiel, e fidelidade no que se crê. É também o que se chama de sinceridade, ou veracidade, ou franqueza, é o contrário da mentira, da hipocrisia, da duplicidade, em suma, de todas as formas, privadas ou públicas, da má-fé. Esta é a interessante visão da boa-fé pela sua angulação subjetiva, contudo, enquanto princípio informador da validade e eficácia contratual, a principiologia deve orientar-se pelo viés objetivo do conceito de boa-fé, pois visa garantir a estabilidade e a segurança dos negócios jurídicos, tutelando a justa expectativa do contraente que acredita e espera que a outra parte haja em conformidade com o avançado, cumprindo as obrigações assumidas. Trata-se de um parâmetro de caráter genérico, objetivo, em consonância com as tendências do direito contratual contemporâneo, e que significa bem mais que simplesmente a alegação da ausência de má-fé, ou da ausência da intenção de prejudicar, mas que significa, antes, uma verdadeira ostentação de lealdade contratual, comportamento comum ao homem médio, o padrão jurídico standard. Em todas as fases contratuais deve estar presente o princípio vigilante do aperfeiçoamento do contrato, não apenas em seu patamar de existência, senão também em seus planos de validade e de eficácia. Quer dizer, a boa-fé deve se consagrar nas negociações que antecedem a conclusão do negócio, na sua execução, na produção continuada de seus efeitos, na sua conclusão e na sua interpretação. Deve prolongar-se até mesmo para depois de concluído o negócio contratual, se necessário. Nessa mesma linha, Bruno Leuig pontifica que a concepção de boa-fé,
subjetiva, ligada ao voluntarismo e ao individualismo que informam o nosso Código Civil, é insuficiente perante as novas exigências criadas pela sociedade moderna. Para além de uma análise de uma possível má-fé subjetiva no agir, investigação eivada de dificuldades e incertezas, faz-se necessária a consideração de um patamar geral de atuação, atribuível ao homem médio, que pode ser resumido no seguinte questionamento: de que maneira agiria o bonus peitar familiae, ao deparar-se com a situação em apreço? Quais seriam as suas expectativas e as suas atitudes, tendo em vista a valoração jurídica, histórica e cultural do seu tempo e de sua comunidade? A resposta a essas últimas indagações, portanto, encontra-se na definição da boa-fé objetiva, que, conforme já vimos, consiste em um princípio vinculado a uma imprescindível regra de comportamento, umbilicalmente ligada à eticidade que se espera seja observada em nossa ordem social. A título de arremate, vale observar que não deixamos de notar que o termo princípio da boa-fé objetiva, em si, pode apresentar um conteúdo pleonástico, já que, se é princípio, somente pode ser o da boa-fé objetiva, já que a boa-fé subjetiva não é princípio. Melhor seria, sem dúvida, nominá-lo apenas de princípio da boa-fé, mas manteremos a utilização consagrada pelo uso para não provocar maiores polêmicas, e por conta da indiscutível consagração em nosso sistema. 3. Compreendendo o princípio da boa-fé objetiva. Assim, em uma dada relação jurídica, presente o imperativo dessa espécie de boa-fé, as partes devem guardar entre si a lealdade e o respeito que se esperam do homem comum. Com isso, queremos dizer que, livrando-nos das amarras excessivamente tecnicistas da teoria clássica, cabe-nos fazer uma releitura da estrutura obrigacional, revista à luz dessa construção ética, para chegarmos à inafastável conclusão de que o contrato não se esgota apenas na obrigação principal de dar, fazer ou não fazer. Ladeando, pois, esse dever jurídico principal, a boa-fé objetiva impõe também a observância de deveres jurídicos anexos ou de proteção, não menos relevantes, a exemplo dos deveres de lealdade e confiança, assistência, confidencialidade ou sigilo, informação etc. Tais deveres é importante registrar são impostos tanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo da relação jurídica obrigacional, pois referem-se, em verdade, à exata satisfação dos interesses envolvidos na obrigação assumida, por força da boa-fé contratual. Assim, passaríamos a ter o seguinte esquema: contrato válido. Fonte primordial. De obrigações, relação obrigacional. A. Dever jurídico principal, prestação de dar, fazer ou não fazer. B. Deveres jurídicos anexos ou satelitários, decorrentes da boa-fé objetiva, lealdade e confiança, assistência, informação, confidencialidade ou sigilo etc. Uma ressalva, entretanto, há de ser feita. Ao consignarmos a boa-fé objetiva como fundamento desses deveres de proteção, concebemos esse fundamento sob o prisma de sua função normatizadora de tais direitos. A boa-fé objetiva, pois, é o princípio ou norma reguladora desses deveres, cuja enumeração não pode ser considerada taxativa. Com isso, quer-se dizer que não se poderia, obviamente, na investigação da causa genética de tais deveres anexos, prescindir dos fatos materiais de que são originados, as negociações preliminares, o contrato, o fim do negócio etc.
Nesse sentido, é o pensamento do Couto Menezes Cordeiro, em obra clássica sobre o tema, a boa-fé apenas normatiza certos factos que, estes sim, são fonte, mantenha-se o paralelo com a fenomenologia da eficácia negocial, a sua fonte reside não na norma que mande respeitar os negócios, mas no próprio negócio em si. E mais adiante complementa, com maestria. O direito obriga, então, a que, nessas circunstâncias, as pessoas não se desviem dos propósitos que, em ponderação social, emerjam da situação em que se achem colocadas, não devem assumir comportamentos que a contradigam deveres de lealdade nem calar ou falsear a atividade intelectual externa que informa a convivência humana deveres de informação. Embora as estrutura e teleologia básicas sejam as mesmas, adivinha-se a presença de concretizações diversas, consoante os fatos que lhes deem origem. 4. Funções da boa-fé objetiva. Nesse diapasão, cumpre-nos observar ainda que a doutrina destaca as seguintes funções da boa-fé objetiva. A. Função interpretativa e de colmatação. B. Função criadora de deveres jurídicos anexos ou de proteção. C. Função delimitadora do exercício de direitos subjetivos. Vamos compreender cada uma dessas funções nos próximos subtópicos. 4.1 Função interpretativa e de colmatação. A função interpretativa é, de todas, a mais conhecida por nossa doutrina. O aplicador do direito tem, na boa-fé objetiva, um referencial hermenêutico dos mais seguros, para que possa extrair da norma, objeto de sua investigação, o sentido moralmente mais recomendável e socialmente mais útil. Guarda, pois, essa função, íntima conexão com a diretriz consagrada na regra de ouro do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo a qual o juiz, ao aplicar a lei, deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. E essa base legal interpretativa encontra-se no art. 113 do Código Civil. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Comentando esse dispositivo, pondera Miguel Reale que em todo o ordenamento jurídico há artigos-chave, isto é, normas fundantes que dão sentido às demais, sintetizando diretrizes válidas para todo o sistema. E mais adiante acrescenta, com razão, o supratranscrito art. 113 dá preferência aos negócios jurídicos para fixar as diretrizes hermenêuticas da eticidade e da socialidade. Na mesma linha, a boa-fé serve ainda como suporte de colmatação para orientar o magistrado em caso de integração de lacunas. A esse respeito, pontifica o magistral Clóvis do Couto e Silva, o princípio da boa-fé revela-se como delineador do campo a ser preenchido pela interpretação integradora, pois, da perquirição dos propósitos e intenções dos contratantes pode manifestar-se a contrariedade do ato aos bons costumes ou à boa-fé. Também Humberto Teodoro Jr. salienta essa função. Nos tempos atuais, prevalece o princípio de que todos os contratos são de boa-fé, já que não existem mais, no direito civil, formas sacramentais para a declaração de vontade nos negócios jurídicos patrimoniais, mesmo quando a lei considera um contrato como solene. O intérprete, portanto, em todo e qualquer contrato, tem de se preocupar mais com o espírito das convenções do que com sua letra. 4.2 Função criadora de deveres jurídicos anexos ou de proteção.
Mas a boa-fé objetiva tem também a importante função criadora de deveres anexos ou de proteção. Consoante vimos acima, esta função criadora não dispensa a convergência de um acontecimento que dê causa a tais deveres. Vale repisar, a boa-fé objetiva atua como fundamento normativo, e não propriamente fático, desses deveres. Por óbvio não poderíamos, nessa linha de intelecção, pretender esgotar todos esses deveres, uma vez que a sua enumeração não é exaustiva. Apenas a título de ilustração, citem-se os deveres mais conhecidos. A. Lealdade e confiança recíprocas. B. Assistência. C. Informação. D. Sigilo ou confidencialidade. Todos eles, sem dúvida, derivados da força normativa criadora da boa-fé objetiva. São, em verdade, deveres invisíveis, ainda que juridicamente existentes. Compreendamos e exemplifiquemos esses deveres, reiterando, mais uma vez, que este rol não é taxativo. 4.2.1 Deveres de lealdade e confiança recíprocas. Quando se fala em deveres de lealdade e confiança recíprocas, costuma-se denominá-los deveres anexos gerais de uma relação contratual. Isso porque lealdade nada mais é do que a fidelidade aos compromissos assumidos, com respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Ora, se isso não estiver implícito em qualquer relação jurídica, não se sabe o que poderia estar. A ideia de lealdade infere o estabelecimento de relações calcadas na transparência e enunciação da verdade, com a correspondência entre a vontade manifestada e a conduta praticada, bem como sem omissões dolosas, o que se relaciona também com o dever anexo de informação para que seja afirmado um elo de segurança jurídica calcada na confiança das partes que pretendem contratar, com a explicitação, a mais clara possível, dos direitos e deveres de cada um. Confiança, nesse sentido de crença na probidade moral de outrem, é algo, portanto, que não se outorga por decreto, mas, sim, que se conquista justamente pela prática de uma conduta leal ou se pressupõe em uma sociedade que se pretende reconhecer como civilizada. Como ensina Paz de Vasconcelos, a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contrato, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança. Ressalvando a sua importância, preceitua o insuperável Menezes Cordeiro que, na sua falta, qualquer sociedade se esboroa. Em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros, o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações. Ninguém dá hoje para receber, apenas, amanhã, se não houver confiança nos intervenientes e nas situações. Por fim, a confiança e a sua tutela correspondem a aspirações éticas elementares. A pessoa defraudada na sua confiança é, desde logo, uma pessoa violentada na sua sensibilidade moral. Paralelamente, o agente que atinja a confiança alheia age contra um código ético imediato. 4.2.2 Dever de assistência. O dever de assistência,
também conhecido como dever de cooperação, se refere à concepção de que, se o contrato é feito para ser cumprido, aos contratantes cabe colaborar para o correto adimplemento da sua prestação principal, em toda a sua extensão. A esse dever se liga, pela negativa, consequentemente, o de não dificultar o pagamento, por parte do devedor, ou o recebimento do crédito, pelo sujeito ativo da relação obrigacional. No ensinamento de Paulo Roberto Nalim, o dever de cooperação, de outra forma, se reporta à obrigação de se facilitar o cumprimento obrigacional, com base nos critérios e limites usuais ditados pelos usos, costumes e boa-fé. A cooperação é encarada, no mais, em um duplo sentido, apesar de sua natural tendência de favorecimento ao devedor, exigindo de ambos os contratantes uma postura de solidariedade. 4.2.3 Dever de informação. Vejamos o dever de informação. Trata-se de uma imposição moral e jurídica a obrigação de comunicar à outra parte todas as características e circunstâncias do negócio e, bem assim, do bem jurídico, que é seu objeto, por ser imperativo de lealdade entre os contraentes. Discorrendo sobre o tema, no campo do direito do consumidor, adverte o culto professor da Faculdade de Direito de Buenos Aires Carlos Gersi, realçando os seus campos de aplicação. La información aparece cumpliendo una función de transcendencia, así en la toma de decisions, aspecto psicológico, en la conveniencia utilidad de los precios y sus financiamientos, aspectos econômicos, la cobertura ou satisfação de uma necessidade, aspecto antropológico, la defensa ou tutela del consumidor, aspecto jurídico, etc. Sin embargo, não podemos afirmar ou fundamentar com firmeza y convicção que socialmente esto se satisfactório. Mas devemos registrar que este referido dever anexo também é exigível nos contratos civis em geral, e não apenas nos negócios celebrados no âmbito do direito do consumidor. Vamos, pois, a um exemplo, a fim de aclarar a sua noção. Imagine-se que Bonfim fosse até uma determinada concessionária adquirir um veículo. Lá chegando, é recebido por um simpático gerente que o convence das qualidades do veículo que tanto deseja. Em dado momento do diálogo, o pretenso comprador indaga a respeito da revenda do automóvel, ao que é imediatamente interrompido pelo vendedor: este veículo é facilmente revendido. A depreciação é mínima. O negócio então é fechado. 3 meses depois, entretanto, Bonfim é surpreendido com a notícia de que o seu carro havia saído de linha, razão pela qual sofreu desvalorização de 50%. Em tal caso, duas situações podem ocorrer. Caso o gerente já soubesse do fim da produção do veículo, a sua omissão dolosa poderia gerar a anulação do contrato, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado, ateu do art. 147 do Código Civil. Neste caso, a quebra do dever ético de informação, em nítida violação à boa-fé objetiva, mesmo na fase de elaboração do negócio, repercutiria no âmbito de validade do contrato pactuado. Até porque nada impede que se reconheça a sobrevivência dos deveres de proteção, ainda que o acordo apresente-se viciado ou a relação que ele institui venha a ser mais tarde destruída por ato de vontade das partes. Se, por outro lado, o gerente não sabia que o veículo sairia de linha, não se poderá falar em silêncio intencional, caracterizador da omissão dolosa prevista no art. 147 do Código Civil. Mas,
Ainda assim, embora houvesse sido celebrado contrato aparentemente perfeito, agente capaz, objeto lícito, forma adequada, etc., constata-se também violação ao dever anexo de informação, derivado da boa-fé objetiva, uma vez que, para a configuração da quebra desse princípio, não se exige a configuração específica de dolo ou culpa. Ademais, era obrigação da própria empresa revendedora, atuante no mercado de consumo, dispor de todas as informações a respeito dos bens que comercializa. Portanto, concluímos que, nesta segunda situação, a quebra de qualquer dos deveres de proteção poderá dispensar a investigação do móvel psicológico que orientou o agente, dolo ou culpa, por se tratar, no caso, de responsabilidade civil objetiva. A intenção do agente somente interessará investigar no caso antes mencionado de omissão dolosa, anterior à execução do contrato. Nesse sentido, é o pensamento de Andréa Paula de Miranda. O princípio da boa-fé aparece frequentemente relacionado à culpa. É verdade que, quando da violação das regras de conduta estabelecidas pela boa-fé resultam danos, a culpa intervém em seu papel normal. As regras decorrentes da boa-fé, entretanto, têm aplicação mais ampla, uma vez que não exigem um pressuposto fático precisamente tipificado em que se insere a culpa. E para que não pairem dúvidas, o seleto grupo de juristas que se reuniu em Brasília, no ano passado, para firmar posições a respeito do novo Código Civil, aprovou, por maioria, o enunciado 24, com o seguinte teor. Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Vemos, portanto, que poderá haver responsabilidade civil por quebra de boa-fé objetiva, independentemente de culpa. Aliás, essa tendência de objetivação do direito civil anunciando a decadência da era da culpa é perceptível, não apenas na seara contratual, mas, inclusive, no próprio direito de família, em cujo seio ganha contornos cada vez mais nítidos a linha de pensamento que sufraga o fim da discussão da culpa nas demandas relativas à separação e ao divórcio, tema a ser tratado em volume específico desta obra. 4.2.4 Dever de sigilo ou confidencialidade. Figuremos aqui também um exemplo, para o seu adequado entendimento. Em um determinado contrato firmado entre as empresas Oliveira e Tigó, para fornecimento de ração de pássaros, não se consignou cláusula no sentido de que as partes contratantes não poderiam, durante a vigência do contrato, ou mesmo após, divulgar dados ou informações uma da outra. Ora, ainda que não haja estipulação nesse sentido, é forçoso convir que a boa-fé objetiva impõe que se observe o dever de sigilo ou confidencialidade entre ambas. É imperativo lógico da lealdade que deve ser observada entre as contratantes, resguardando o direito da personalidade. 4.3 Função delimitadora do exercício de direitos subjetivos. Finalmente, temos ainda a função delimitadora do exercício de direitos subjetivos. Por meio da boa-fé objetiva, visa-se a evitar o exercício abusivo dos direitos subjetivos. Aliás, no atual sistema constitucional, em que se busca o desenvolvimento socioeconômico sem desvalorização da pessoa humana, não existe mais lugar para a tirania dos direitos. Por isso, de uma vez por todas, não se pode mais reconhecer legitimidade ou se dar espaço às denominadas cláusulas leoninas ou abusivas,
Algumas são tão terríveis que a denominamos jocosamente, em nossas aulas zoológicas, quer se trate de um contrato de consumo, quer se trate de um contrato civil em geral. É o exemplo do dispositivo contratual que preveja a impossibilidade de se aplicarem as normas da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, em benefício da parte prejudicada. Em tal caso, temos convicção de que essa previsão, além de iníqua, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva, por ser inegavelmente abusiva. Cabe, portanto, à boa-fé, também essa função delimitadora. Referindo-se a essa função, Christophe Fabian adverte que aí se encontra o problema do abuso de direito. Todo o direito é delimitado pela boa-fé. Fora ou contra a boa-fé não existe nenhum direito subjetivo. Tais interesses jurídicos não merecem proteção. O exemplo mais significante para a limitação de direitos pela boa-fé é o art. 51 do CDC. O próprio Código Civil, aliás, na parte dedicada aos atos ilícitos, faz referência a esse efeito de contenção, reconhecido à boa-fé objetiva. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, grifamos. 5. A boa-fé objetiva e o art. 422 do Código Civil Brasileiro. Finalmente, após passarmos em revista os artigos que dão sustentação ao sistema da boa-fé objetiva do novo Código Civil, especialmente o art. 113, chegamos ao ponto em que devemos analisar aquele que reputamos o mais importante desses dispositivos. Importante, não no sentido de haver uma hierarquia entre as normas legais consagradas no novo Código. Não é isso. Mas no sentido de que se trata de um dispositivo que, intimamente unido à diretriz legal impositiva da função social do contrato, art. 421, cuida, expressamente, da boa-fé objetiva como princípio de direito. Trata-se do art. 422. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Note-se que o legislador tratou a observância dos princípios de probidade e boa-fé como verdadeira obrigação dos contratantes. Falhou, entretanto, ao prever que a boa-fé somente seria observável quando da conclusão e durante a execução do contrato. Não é bem assim. Deverá esse princípio que veio delineado no Código como cláusula geral incidir mesmo antes e após a execução do contrato, isto é, nas fases pré- e pós-contratual. Isso mesmo. Mesmo na fase das tratativas preliminares, das primeiras negociações, da redação da minuta à denominada fase de pontuação, a boa-fé deve se fazer sentir. A quebra, portanto, dos deveres éticos de proteção poderá culminar, mesmo antes da celebração da avença, na responsabilidade civil do infrator. Por isso, embora imperfeita a atual redação legal, não hesitamos em afirmar que, com base no macroprincípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva deve ser observada também nas mencionadas fases anteriores e posteriores à celebração e cumprimento da avença. Pensar em sentido contrário seria defender, em última análise, que o sistema positivo brasileiro admitiria, em 3 fases, a prática de condutas desleais, somente sancionando-as na fase contratual, o que nos parece um absurdo.
Discorrendo a respeito, ainda na época da tramitação do projeto do Código Civil, vejamos o que escreveu Junqueira de Azevedo, em excelente artigo sobre o tema, demonstrando que, independentemente da sua positivação expressa, tal princípio não deve ser desprezado. O artigo 421 se limita ao período que vai da conclusão do contrato até a sua execução. Sempre digo que o contrato é um certo processo em que há um começo, prosseguimento, meio e fim. Temos fases contratuais, fase pré-contratual, contratual propriamente dita e pós-contratual. Uma das possíveis aplicações da boa-fé é aquela que se faz na fase pré-contratual, fase essa em que temos as negociações preliminares, as tratativas. É um campo propício para o comportamento de boa-fé, no qual ainda não há contrato e podem-se exigir aqueles deveres que uma pessoa deve ter como correção de comportamento em relação ao outro. Se haitiou um caso entre a SICA e plantadores de tomate, no Rio Grande do Sul, no qual, em pelo menos 4 acórdãos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu que a companhia SICA havia criado expectativas nos possíveis contratantes pequenos agricultores, ao distribuir sementes para que plantassem tomates e, depois, errou ao se recusar a comprar a safra dos tomates. Houve, então, prejuízo dos pequenos agricultores, baseado na confiança despertada antes do contrato, fase pré-contratual. Logo, o caso do artigo 421 deveria também falar em responsabilidade pré-contratual ou extensão do comportamento de boa-fé na fase pré-contratual. Faço um parêntese para exemplificar, transformando em hipótese o que li nos jornais de hoje sobre o caso da Ford com o governador do Rio Grande do Sul. A Ford, durante os 2 anos em que teria procurado montar a sua indústria, certamente teve muitos gastos e, de repente, o negócio não teria sido efetivado. O problema da responsabilidade pré-contratual é justamente esse, qual seja, o dos gastos que se fazem antes do contrato e quando há ruptura. Se essa hipótese da Ford for pré-contratual no caso, suponho ter havido algum contrato anterior, mas se não houvesse, e se fosse apenas um problema de negociações, antes de qualquer efetivação do negócio, haveria 2 pressupostos da responsabilidade pré-contratual, a confiança na realização do futuro negócio e o investimento na confiança. Faltariam, talvez, outros 2 pressupostos, o de poder atribuir uma justificação à confiança que alguém teve e, em segundo lugar, o de que essa confiança tenha sido causada pela outra parte. Assim, poderíamos duvidar se o governador chegou a criar essa confiança e, portanto, provocou a despesa da indústria, e, ainda, se a indústria não confiou demais e assim por diante. São problemas em aberto, mas de qualquer maneira, o meu primeiro ponto sobre a responsabilidade pré-contratual é que há uma omissão do projeto de Código Civil, no artigo em causa. E ainda, sobre a quebra da boa-fé objetiva, na fase pós-contratual, complementa o ilustre professor da Universidade de São Paulo. Isso também é assunto que a doutrina tem tratado, a chamada responsabilidade pós-contratual ou post-pactum finitum. Darei 3 exemplos para comprovação de que, após o contrato encerrado, ainda há possibilidade de exigir boa-fé dos contratantes. 1. O proprietário de um imóvel vendeu ou o comprador o adquiriu por este ter uma bela vista sobre um vale muito grande, construindo ali uma bela residência, que valia 6 vezes o valor do terreno.
A verdade é que o vendedor gabou à vista e aí fez a transferência do imóvel para o comprador, negócio acabado. Depois, o ex-proprietário, o vendedor, foi à prefeitura municipal, verificou que não havia a possibilidade de construir um prédio em frente, mas adquiriu o prédio em frente ao que tinha vendido e conseguiu na prefeitura a alteração do plano diretor da cidade, permitindo ali uma construção. Quer dizer, ele construiu um prédio que tapava a vista do próprio terreno que havia vendido ao outro. Esse não era ato literalmente ilícito. Ele primeiramente vendeu, cumpriu a sua parte. Depois, comprou outro terreno, foi à prefeitura, mudou o plano, e aí construiu. A única solução para o caso é aplicar a regra da boa-fé. Ele faltou com a lealdade no contrato que já estava acabado. É, portanto, post pactum finitum. 2. Uma dona de boutique encomendou a uma confecção de roupas 120 casacos de pele. A confecção fez os casacos, vendeu-os e os entregou para essa dona da boutique. Aí, liquidado esse contrato, a mesma confecção fez mais 120 casacos de pele idênticos e vendeu-os para a dona da boutique vizinha. Há, também, evidentemente, deslealdade e post pactum finitum. 3. Um indivíduo queria montar um hotel e procurou o melhor e mais barato carpete para colocar no seu empreendimento. Conseguiu uma fornecedora que disse ter o preço melhor, mas que não fazia a colocação. Ele pediu, então, à vendedora a informação de quem poderia colocar o carpete. A firma vendedora indicou o nome de uma pessoa que já tinha alguma prática na colocação do carpete, mas não disse que o carpete que estava fornecendo para esse empresário era de um tipo diferente. O colocador do carpete pôs uma cola inadequada e, semanas depois, todo o carpete estava estragado. A vendedora dizia: cumpri a minha parte no contrato, entreguei, recebi o preço, o carpete era esse, fiz favor indicando um colocador. Segundo a regra da boa-fé, ela não agiu com diligência, porque, no mínimo, deveria tê-lo alertado, uma espécie de dever de informar e de cuidar depois de o contrato ter terminado a propósito do novo tipo de carpete. A responsabilidade pós-contratual. Portanto, o art. 421 está insuficiente, pois só fala em conclusão o momento em que se faz o contrato e execução. Não fala nada do que está para depois, nem falava do que estava antes. Finalmente, ainda a propósito das insuficiências, o artigo fala apenas em execução, no momento final, e muitas vezes o caso na verdade não chega a ser de execução, mesmo que dilatemos a expressão em português execução. Em conclusão, verificamos que os deveres anexos ou de proteção gerarão efeitos que subsistirão à própria vigência do contrato em si, caracterizando aquilo que a doutrina convencionou chamar de pós-eficácia das obrigações. Insere-se a pós-eficácia das obrigações no âmbito da função integrativa da boa-fé objetiva como um dever lateral de lealdade, pontifica Maurício Jorge Mota. Os deveres laterais de conduta inerentes à boa-fé são deveres funcionalizados ao fim do contrato, e, como tal, surgem e se superam no desenvolvimento da situação contratual como uma totalidade, autonomizando-se em relação ao dever de prestação principal para assegurarem o correto implemento do escopo do contrato. Assim, podem subsistir deveres pós-eficazes ao término do adimplemento do contrato, no interesse da correta consecução deste. Exemplificando essa subsistência dos deveres anexos, mesmo após a execução do contrato,
como desdobramento de eficácia da boa-fé objetiva, transcrevemos ainda as sábias palavras de Couto e Silva. Entre os deveres que permanecem, mesmo depois de extinta a relação principal, pode ser mencionado o dever do sócio que se retira de uma sociedade, que tem, em consequência, extinto seu vínculo jurídico, de evitar prejudicar com a sua atividade o funcionamento da sociedade de que participou, revelando circunstância que só podia conhecer em razão de sua qualidade de sócio. Outro exemplo é o dever de empregado que, nessa qualidade, tomou conhecimento de alguma circunstância relevante, como um segredo de fabricação, de não levá-lo ao conhecimento, por exemplo, de uma firma concorrente, mesmo após ter sido despedido. Nota-se, à luz desses ensinamentos, que, uma vez reconhecida a pré- e pós-eficácia dos deveres anexos derivados da boa-fé, o que expressamente propugnamos, o art. 422, subcomento, é indubitavelmente deficiente, por circunscrever-se ao período de vigência contratual. Por essa razão, pretendia o projeto N. 6.960, de 2002, renumerado para 2762007, antes de ser, infelizmente, arquivado de forma definitiva, alterar o dispositivo, para se proceder à necessária retificação em seu texto normativo, que passaria a figurar nos seguintes termos. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim nas negociações preliminares e conclusão do contrato, como em sua execução e fase pós-contratual, os princípios de probidade e boa-fé e tudo mais que resulte da natureza do contrato, da lei, dos usos e das exigências da razão e da equidade. Assim esperamos que a lei seja devidamente modificada. 6. Desdobramentos da boa-fé objetiva. Compreendida a noção da boa-fé objetiva em matéria contratual, a sua aplicação pragmática gera importantes efeitos, nos mais diferentes campos. Tais repercussões práticas podem ser sistematizadas em algumas locuções de uso corrente no dia a dia das lides forenses, consistentes em figuras parcelares, expressão que deve ser entendida como argumentações usuais para decisões com fundamentação tópica. Como bem observa Luciano de Camargo Penteado. A boa-fé, segundo a insuperável classificação feita por Menezes Cordeiro ao tratar do exercício inadmissível das posições jurídicas, apresentaria 8 figuras parcelares, ou seja, tipos de argumentos recorrentes com vistas à sua aplicação tópica. Entre eles estariam o venire contra factum proprium, o tucoque, a exceptiudole, desdobrada em exceptiudole generalis e exceptiudole specialis, a inalegabilidade das nulidades formais, o desequilíbrio no exercício jurídico, a suppressio e a surrectio. Sendo figuras parcelares de uma cláusula geral e não noções próprias de uma definição conceitual, é preciso desde já salientar que, em sua aplicação, não é necessário que todos os pressupostos estejam presentes, havendo a possibilidade de se julgar, não em termos de tudo ou nada, mas em termos de um mais e de um menos. Do mesmo modo, determinada situação jurídica pode ser reconduzida a mais de uma das figuras parcelares da boa-fé, porque estas gozam de certa plasticidade. Todas, entretanto, resultam da incidência do CC 422, em matéria de contratos e de direito das obrigações. São tipos em torno dos quais é possível agrupar os casos que tratem do tema da boa-fé objetiva. Como tipos, permitem esta qualificação móvel. Tais figuras parcelares,
também chamadas de função reativa ou de subprincípios da boa-fé objetiva, consistem em verdadeiros desdobramentos da boa-fé objetiva, de relevantíssima utilização, independentemente da denominação utilizada. Assim, ousando ressistematizar, para mirar efeitos didáticos no nosso sistema normativo, a classificação do grande professor português, apresentamos, a seguir, aqueles que consideramos os principais efeitos do desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. 6.1 Venire contra factum proprium. A primeira repercussão pragmática da aplicação do princípio da boa-fé objetiva reside na consagração da vedação do comportamento contraditório. Na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos. Alguns exemplos permitem esclarecer a ideia. O primeiro reside no art. 973, CC/2002, sem equivalente no CC/1916, em que se estabelece que a pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Ou seja, embora impedido de exercer a atividade, se o faz, gera a expectativa, nos contratantes, do cumprimento do pactuado, não podendo o indivíduo invocar a sua própria torpeza para se desvencilhar das obrigações celebradas. Outro exemplo reside no art. 330, CC/2002, também sem equivalente no CC/1916, em que o credor, que aceitou, durante a execução de pacto de trato sucessivo, o pagamento em lugar diverso do convencionado, não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato, para alegar descumprimento. A ideia, inclusive, pode ser desdobrada para o tempo do cumprimento do contrato, em que a tolerância habitual de determinado atraso, sem oposição, impede a cobrança de sanção pela mora do período. Mais um exemplo pode ser encontrado no art. 175, CC/2002, art. 151, CC/1916, explicitando que o contratante que, voluntariamente, iniciou a execução do negócio jurídico anulável, não pode mais invocar essa nulidade. Isso porque o cumprimento voluntário do negócio anulável importa, na dicção legal, em extinção de todas as ações ou exceções de que dispusesse o devedor, uma vez que esse livremente pratica o pactuado, não podendo surpreender a outra parte com a alteração de seu comportamento. 6.2 Suppressio. A expressão suppressio também é um importante desdobramento da boa-fé objetiva. Decorrente da expressão alemã Verwirkung, consiste na perda, supressão, de um direito pela falta de seu exercício por razoável lapso temporal. Trata-se de instituto distinto da prescrição, que se refere à perda da própria pretensão. Na figura da suppressio, o que há é, metaforicamente, um silêncio ensurdecedor, ou seja, um comportamento omissivo tal, para o exercício de um direito, que o movimentar-se posterior soa incompatível com as legítimas expectativas até então geradas. Assim, na tutela da confiança, um direito não exercido durante determinado período, por conta desta inatividade, perderia sua eficácia, não podendo mais ser exercitado.
Nessa linha, à luz do princípio da boa-fé, o comportamento de um dos sujeitos geraria no outro a convicção de que o direito não seria mais exigido. O exemplo tradicional de suprécio é o uso de área comum por condomínio em regime de exclusividade por período de tempo considerável, que implica a supressão da pretensão de cobrança de aluguel pelo período de uso. Embora evidentemente próximo, há diferença da suprécio para a prescrição, pois, enquanto esta subordina a pretensão apenas pela fluência do prazo, aquela depende da constatação de que o comportamento da parte não era mais aceitável, segundo o princípio da boa-fé. Da mesma forma, a evidente proximidade da suprécio e do venire contra factum proprium, não sendo desarrazoado vislumbrá-los em uma relação de gênero, venire, e espécie, suprécio. Todavia, vale destacar que a suprécio se refere exclusivamente a um comportamento omissivo, ou seja, a não atuação da parte gerando a ineficácia do direito correspondente. 6.3 Surrectio. Costumamos afirmar, em sala de aula, que a surrectio é o outro lado da moeda da suprécio. Com efeito, se, na figura da suprécio, vislumbra-se a perda de um direito pela sua não atuação evidente, o instituto da surrectio se configura no surgimento de um direito exigível, como decorrência lógica do comportamento de uma das partes. O já mencionado art. 330, cc/2002, sem equivalente no cc/1916, pode ser considerado um didático exemplo. De fato, se o credor aceitou, durante a execução do contrato, que o pagamento se desse em lugar diverso do convencionado, há tanto uma suprécio do direito do credor de exigir o cumprimento do contrato, quanto uma surrectio do devedor de exigir que o contrato seja, agora, cumprido no novo lugar tolerado. 6.4 Tucoque. Brutus, Filii. A célebre frase, historicamente atribuída a Júlio César, pela constatação da traição de seu filho Brutus, dá nome também a um dos mais comuns desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva. A aplicação do tucoque se constata em situações em que se verifica um comportamento que, rompendo com o valor da confiança, surpreende uma das partes da relação negocial, colocando-a em situação de injusta desvantagem. Um bom exemplo é a previsão do art. 180, cc/2002, art. 155, cc/1916, que estabelece que o menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Outro bom exemplo desse desdobramento do princípio da boa-fé objetiva reside no instituto do exceptio non ad implete contractus. Se a parte não executou a sua prestação no contrato sinalagmático, não poderá exigir da outra parte a contraprestação. 6.5 Exceptio doli. A exceção dolosa, conhecida como exceptio doli, consiste em um desdobramento da boa-fé objetiva, que visa a sancionar condutas em que o exercício do direito tenha sido realizado com o intuito, não de preservar legítimos interesses, mas, sim, de prejudicar a parte contrária. Uma aplicação deste desdobramento é o brocardo agit que petit quod statim rediturus est, em que se verifica uma sanção à parte que age com o interesse de molestar a parte contrária e, portanto, pleiteando aquilo que deve ser restituído. É o exemplo, no direito positivo brasileiro, do art. 940, cc/2002,
art. 1531, cc/1916, que preceitua que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Outro exemplo de aplicação é a figura do assédio processual, consistente na utilização dos instrumentos processuais para simplesmente não cumprir a determinação judicial. Trata-se, nas palavras da magistrada Milene Pereira Ramos, de situação processual de procrastinação por uma das partes no andamento de processo, em qualquer uma de suas fases, negando-se a cumprir decisões judiciais, amparando-se ou não em norma processual, para interpor recursos, agravos, embargos, requerimentos de provas, petições despropositadas, procedendo de modo temerário e provocando incidentes manifestamente infundados, tudo objetivando obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional. A parte contrária, 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, processo 0278400406302004. Vale registrar, ainda, que a doutrina esmiuça a exceptiudoli em exceptiudoli generalis e exceptiudoli specialis. Nesse ponto, observa Luciano de Camargo Penteado. A exceptiudoli specialis nada mais seria do que uma particularização da exceptiudoli generalis referida a atos de caráter negocial e a atos dele decorrentes, quando o primeiro houvesse sido obtido com dolo. Assim, a generalis, como o próprio nome diz, é gênero e a outra espécie. A diferença específica encontra-se nos casos em que a fonte da que dimana o possível direito é um negócio jurídico e não qualquer outra fonte. O caráter excessivamente geral das duas figuras acaba por tornar sua aplicação perigosa em termos de segurança jurídica, valor que parece preservado pelas figuras anteriormente consideradas, na medida em que tem pressupostos concretos de verificação. 6.6. Inalegabilidade das nulidades formais. A inalegabilidade das nulidades formais é a aplicação da regra de que ninguém se deve valer da própria torpeza, como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. Consiste também em uma aplicação específica do venire contra factum proprium, vedando o comportamento contraditório em matéria de nulidade. Trata-se de um princípio amplamente abarcado na legislação brasileira, notadamente no campo processual, valendo lembrar, por exemplo, as regras do art. 276 do CPC 2015, com a mesma redação do art. 243 do Código de Processo Civil de 1973, e do art. 796, b, da Consolidação das Leis do Trabalho. 6.7. Desequilíbrio no exercício jurídico. A menção ao desequilíbrio no exercício jurídico é nada mais, nada menos, do que o reconhecimento da função delimitadora do exercício de direitos subjetivos, exercida pela boa-fé objetiva. Com efeito, o exercício desproporcional e, por isso, abusivo de direitos caracteriza um ato ilícito que não pode ser tolerado pelo ordenamento jurídico. 6.8. Cláusula de estopel. Finalmente, como último desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, vale registrar a figura conhecida como cláusula de estopel ou cláusula de estopel. Trata-se de uma expressão típica do direito internacional, em que se busca preservar a boa-fé e, com isso, a segurança das relações jurídicas neste importante campo.
Consiste, em síntese, na vedação do comportamento contraditório no plano do direito internacional. Um exemplo pode ser vislumbrado no imbróglio entre Brasil e Bolívia, no caso da exploração de petróleo pela Petrobras, em que houve quebra do pactuado, mesmo tendo sido autorizada a realização de vultosos investimentos. A Bolívia criou a legítima expectativa no governo brasileiro, por meio da Petrobras, para investir naquele país, e, em seguida, baixou ato contrário ao esperado, rompendo a norma ética que se traduz na cláusula de Estoppel. Na observação de Rodrigo Murad do Prado. No caso das atividades militares na Nicarágua, o Estoppel foi arguido pelos Estados Unidos, tendo a Corte rejeitado este argumento, lembrando que não basta que um Estado tenha aceitado de uma maneira clara e constante um regime jurídico ou um princípio, tornando-se ainda mais necessário que o seu comportamento tenha levado a um outro ou outros Estados, fundamentados nesta atitude, a modificar a sua posição em seu prejuízo ou a sofrer um prejuízo. Configura-se, portanto, como uma aplicação pragmática da boa-fé objetiva em relações internacionais, desde que a situação de prejuízo por quebra da confiança seja, como visto, de possível constatação.